Bom dia, amados. Se for possível, você fica com a sua Bíblia aberta no Romanos 15, especialmente os primeiros 7 versículos. O Moisés leu para nós todos os versículos do capítulo, mas eu vou até o 7. Quer dizer que nós vamos almoçar cedo hoje. Sim, nós esperamos, né? Queria falar para vocês que em 1896, um homem chamado Charles, um senhorzinho, escreveu um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. É um livro conhecido da Irmandade. Na minha época de jovem, que eu e o Zé Arantes jogávamos bola ali na Sargento Amaral contra Vila Carvalho, esse livro estava na moda. E é um livro que conta a experiência de que um irmão chegou e desafiou a congregação dizendo: em cada situação da sua vida, em cada momento difícil, em cada decisão, pense antes de decidir o que Jesus faria no meu lugar. E aí a congregação toda abraçou a ideia, e os irmãos começaram a fazer dessa forma. Nos momentos em que você precisava de sabedoria, nos momentos em que você precisava tomar uma decisão importante, nos momentos às vezes difíceis nos relacionamentos com as pessoas, e em especial com os irmãos, antes de você soltar uma palavra, pense: em meus passos, nessa situação, o que faria Jesus? O que ele falaria? Então você pode pensar, o que tem a ver isso com Romanos? E tem tudo a ver, porque nesse trecho nós temos um exemplo prático de uma situação na igreja de Roma, que os irmãos estavam vivenciando, enfrentando aquele desafio, e eles vão ter que usar essa fórmula. Nos passos deles, o que faria Jesus? E ele começa falando, né? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar os irmãos. E aqui já tem uma pegadinha, não se apresse em usar essa passagem a seu favor, porque está escrito, né? Ora, nós, e o Paulo se inclui nisso, eu estou tentando aqui me incluir nisso, apesar que eu prefiro estar na turma dos fracos, mas ele fala: ora, nós que somos fortes, está escrito aí, pode conferir na sua Bíblia, devemos suportar os fracos. E a pegadinha é qual? É igual aquela passagem que é outra pegadinha, né? Que as pessoas falam: olha como a Bíblia está errada. Mateus está dizendo que os soldados estavam espancando Jesus, batendo na face dele e falando: ô Cristo, profetiza, quem bateu no seu rosto agora? E as pessoas falam: que ridículos, os soldados estavam todos ali judiando dele e eles falam isso. Então a Bíblia não registra direitinho, né? É uma pegadinha, por quê? Porque em Lucas tem o contexto mais detalhado, e lá está falando: os soldados amarraram Jesus, vendaram Jesus, e aí começaram a bater no rosto dele, e aí eles falavam: e aí Jesus, qual soldado te bateu agora? Então quando a gente olha com rapidez, às vezes a gente perde o detalhe. Então aqui está dizendo: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas, as debilidades dos irmãos mais fracos. Quer dizer o quê? Se você teve uma pregação uns tempos atrás, bem recente, que o José Luiz fez uma pregação, mas usando as palavras gregas, explicando direitinho. Foi uma pregação, assim, eu falei para ele, de primeira classe, né? Usando os termos da língua original e tal. Eu não tenho esse dom, então vamos direto para... Quando ele está dizendo: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas, as debilidades dos irmãozinhos, não é que você é aquele suportar assim: ai, não aguento mais uma vez. É aquele outro suportar assim, ó: eu suporto o meu irmão, eu carrego o meu irmão, eu auxilio o meu irmão, eu acolho o meu irmão, eu ajudo o meu irmão. Porque lá no fim ele vai falar que tudo que nós fazemos é para que os irmãos sejam edificados. Então esse suportar assim, de novo, não é esse suportar, mas é aquele suportar assim, ó: se Deus me deu força, é porque Ele quer que eu carregue esse irmão nas costas, mesmo que ele está meio gordinho, eu vou até onde eu aguentar. Você entende? Então a pegadinha é essa. Rapidamente, se a gente ouvir: ora, você que é forte aí, suporta. Não é esse suporta, é suporta, carrega, né? Auxilia, ajuda, leva mais longe.
Então, e aí a pergunta é essa: mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou deixar de aproveitar um dia para carregar outros nas costas? Aí o versículo 3 que Moisés leu traz a resposta para a gente: porque Cristo não buscou os seus próprios interesses, mas buscou o interesse do irmãozinho, que no caso somos nós. Então Jesus deixou todo o conforto celestial, a glória, o poder, a eternidade e a eternidade que ele já reinava, para vir aqui, nascer numa manjedoura, ser colocado numa manjedoura, nascer numa mocinha adolescente lá da Palestina, um lugar distante, de guerras, de problemas, de tudo falta, né? Fartura em tudo, para vir e tomar o nosso lugar na cruz. Emprestou de nós aquela cruz que era nossa, ele foi lá e tomou o lugar. Então tudo isso está nos levando para o versículo 7. E queria que vocês olhassem lá na sua Bíblia, porque esse versículo 7 fecha todos os pensamentos, nos convida para andar nos passos de Jesus, usando aquela palavra difícil de praticar, mas maravilhosa e importante, que é acolhimento. Nós precisamos acolher as pessoas. No versículo 7 ele fala: portanto, acolhei uns aos outros, como Cristo acolheu a cada um de nós para a glória de Deus. Então nós estamos falando hoje sobre acolhimento. Quando eu venho aqui para frente com todas as minhas deficiências, eu só tenho o Tico e o Teco. Às vezes o Teco está dormindo, mas o olhar dos irmãos me acolhendo, falando: não, vai lá, vai, fala mais uma palavra, essa vai servir, essa vai dar ânimo, essa eu vou ouvir, essa eu não vou dormir, eu nem vou tomar água ainda, para esperar você terminar. Então esse acolhimento me faz ter coragem de estar aqui. Então tem alguns rostos que eu lembro depois da pregação, falar: se aquela pessoa não tivesse olhado com aquele apoio, eu tinha desmaiado lá. Você fala: não, não, mas meu coração dispara. Faz pouco tempo que eu estou vindo aqui fazendo, eu tinha 18 anos quando vim a primeira vez, tem quase 100 anos, mas ainda fico com medo, nervoso e apreensivo se eu vou estar dentro do que Deus quer que a gente ouça, para levar para casa, para tentar fazer alguma modificação positiva nas nossas vidas, no meio da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja. Então, é o acolhimento. E lendo coisas sobre acolhimento, sobre essa passagem, a coisa mais linda que eu li é assim: Jesus nos acolheu em seu coração. Então, e eu pensei, olhar aquele monte de irmãos, e cada um deles, Jesus acolheu no coração dele, no coração do Deus infinito e Criador. Quem sou eu para não acolher esse irmão? Que seja nas suas fraquezas, que seja nas suas debilidades, que seja nos seus pecados, que seja nos seus momentos difíceis da vida. Quem sou eu? Se Jesus acolheu você no fundo do coração dele, para sempre, imagine se eu não te acolher. Eu estou atrapalhando a glória de Deus, porque o final disso, portanto, acolhei uns aos outros para a glória de Deus. Já pensou você está atrapalhando a glória de Deus? A gente vem na igreja para duas coisas centrais, principais: dar glória a Deus e edificar os irmãos. Quando nós não acolhemos os irmãos, parece que a gente está quebrando isso no meio. E o que é na prática acolher os irmãos? Eu queria pegar um exemplo da Bíblia. Lembra quando aquele moço pegou a fortuna dele, quase 2.000 bitcoins em herança do pai, gastou tudo com prostitutas, e bebida também, talvez drogas, acabou com tudo. Aí ele estava comendo a lavagem no coxo lá dos porcos, falou: puxa, meu pai, se me pegar como o auxiliar mais humilde que ele tiver, eu estou muito melhor que nessa condição. Aí ele voltou, e na estrada, quem ele encontrou? Eu queria mudar um pouquinho a história e falar assim: ele encontrou o irmão mais velho. Lembra aquele irmão mais velho, que era tão perdido quanto ele? Se esse encontro tivesse acontecido, não teria havido acolhimento. A história está sempre certinho na nossa cabeça, né? Mas inverte um pouco. Em vez de ser acolhido por aquele pai amoroso, que perdoou naquele momento todas as falhas, todos os tropeços, toda a maldade
e acolheu ele no coração de novo, se ele tivesse encontrado o irmão mais velho, aquele justiceiro, né? Quando a gente usa a Bíblia para provar nossos pontos, como que chama? A pessoa usa a passagem como força de religião, esqueci a palavra técnica disso, mas ele usaria todas as palavras de condenação para aquele irmão, não haveria acolhimento. Sabe o que aquele rapaz que foi salvo depois faria? Ele voltaria para o coxo lá da lavagem com muito prazer. Então você vê como o acolhimento muda a direção da nossa vida na eternidade. Quando somos acolhidos, a coisa anda para o bem. Quando não somos acolhidos ou não acolhemos, estamos atrapalhando a glória de Deus. Então eu queria que você pensasse nisso e que nós possamos continuar sendo acolhedores. E quem não tem muito o dom do acolhimento, pense sobre isso. Você foi acolhido no coração de Jesus para a eternidade. Então você tem uma dívida de acolhimento para com os outros. O seu sorriso, o seu abraço, o seu toque carinhoso, que às vezes quer dizer: você é acolhido no meu coração, nessa comunidade, nessa família, nesse momento da sua vida, pode ser momentos difíceis ou não. Então, que o acolhimento seja para nós um alvo das nossas vidas. Tinha algumas coisas que eu não queria esquecer de dizer para vocês. Adultos fazem o que é preciso nessa vida. As crianças fazem o que elas gostam. Então é um momento da gente pensar em ser acolhedor, mas saber que é difícil acolher as pessoas nos momentos difíceis. Só que isso é trabalho para gente grande. Irmãos fortes, usando o trecho de Romanos 15, irmãos fortes fazem o que é preciso para edificar os irmãos e dar glória a Deus. Jesus nos acolheu em seu coração. Achei muito lindo isso. E quando você pensa e você fala: eu estou acolhido no coração de Jesus, nada te toca. E isso também é uma mensagem para dizer assim: nós precisamos chegar no céu todos de mão dadas, não importa quem chegar primeiro, contanto que cheguemos juntos. Então a igreja, a comunidade, a fé é uma coisa sobre nós, não é sobre eu. Talvez nós precisamos diminuir o nosso eu e aumentar o nosso nós. E por último, queria que você fosse pensando nisso para sua casa. O que Jesus faria em seu lugar? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração de despedida hoje. Obrigado, Senhor Deus e nosso Pai, nosso Salvador, nosso amigo, que nos acolheu em seu coração para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o seu exemplo e acolhermos também os irmãos, especialmente nos momentos difíceis, nos momentos das enfermidades, das desavenças familiares, nos problemas, Pai, que a vida nos traz a cada dia. Ajuda-nos a acolhermos uns aos outros, para que a nossa união, a nossa vida juntos de acolhimento possa levar ao Senhor a honra e a glória que o Senhor merece. Que possamos ser como uma sinfonia, um coral que eleva ao Senhor nossas músicas afinadas pelo acolhimento. Obrigado, Jesus, por esse momento do primeiro dia da semana em que começamos juntos, acolhendo uns aos outros e tendo a consciência de que o Senhor nos acolheu primeiro. Em nome de Jesus que oramos. Obrigado, amém. Boa semana, queridos.